Existem mais de 20 nomes diferentes para o Anticristo no livro de Apocalipse. Ele é chamado de Destruidor, Besta, Assolador, Filho da Perdição, Ímpio, Rei da Babilônia, entre tantos outros. E todos esses títulos têm o objetivo de nos dar uma pequena ideia do seu caráter, sua personalidade. Afinal, ele será a pessoa mais perversa que já pisou neste mundo. Pegue Hitler, Stalin, Osama Bin Laden, Saddam Hussein e Kim Jong-un. Junte todos eles e depois multiplique por muitas vezes. Ainda assim, não será possível nem chegar perto do caráter terrível do Anticristo, porque ele usará todas as artimanhas e astúcias para ter o controle do mundo. Todos estarão sob o seu domínio, inclusive os homens maus. Esse ser maligno irá se revelar somente no final dos tempos, mas em 1 João capítulo 4 está escrito que o espírito do Anticristo já está atuando no mundo há bastante tempo. A maioria das pessoas ainda não percebe porque elas estão cegas espiritualmente. Enquanto isso, ele vai agindo contra os ensinamentos de Cristo, incentivando ideologias malignas e levando todos a uma vida de desobediência. O espírito do Anticristo está ligado diretamente ao engano e à mentira, e o seu objetivo maior é desviar as pessoas do verdadeiro evangelho. Ele apresenta para a humanidade uma falsa liberdade, onde qualquer um pode fazer o que quiser, sem se importar com o Criador e sem seguir as suas regras. Como diz o escritor C.S. Lewis, Satanás continua seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. E o diabo também usa os líderes espirituais para distorcer a Bíblia, e ele incentiva a perseguição aos cristãos ao longo da história, através de entidades governamentais, indivíduos ou grupos extremistas, por exemplo. Sem contar que o seu foco maior é atacar de dentro para fora nas igrejas. Cada vez mais o espírito do Anticristo tem se infiltrado no meio dos cristãos, causando conflitos, divisões, enfraquecendo a fé, a união e o amor, que são fundamentais nesses tempos tão difíceis. E tudo isso é um preparativo para a chegada desse homem maligno chamado Anticristo, que eu particularmente acredito que vai surgir de um local muito importante, como o governo de algum país de primeiro mundo ou alguma organização de nações extremamente poderosa, como a ONU ou a União Europeia. A Bíblia diz que no início o Anticristo será capaz de unir os países e as 3 principais religiões do planeta, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, sob um pacto de paz e segurança. Essa promessa virá em um momento onde tudo vai parecer estar perdido, onde as pessoas e as nações estarão desesperadas por um Salvador, alguém que mude o destino da terra e lhes traga um pouco de esperança. Então, com uma grande aliança formada, ele finalmente chegará ao poder do mundo inteiro e conquistará a confiança das pessoas com a sua boa aparência, a sua influência e principalmente o seu discurso cheio de sabedoria e mansidão. Ele será a pessoa mais simpática e admirável em seus primeiros anos de governo. E a palavra de Deus também fala sobre a profecia do surgimento de 2 bestas que marcarão o início do fim dos tempos. A primeira delas, que virá do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, é o Anticristo. Já a segunda besta, que surgirá na terra e fará as pessoas adorarem a primeira, será o falso profeta.